Tem uma flor que só se abre quando o sol já está bem alto no céu, quase no meio do dia, e que fecha as pétalas antes mesmo do entardecer chegar, como se tivesse um relógio escondido dentro de cada pétala. Eu me lembro de ficar horas sentada no chão do quintal da minha avó Conceição, só esperando aquele instante, porque ela dizia que quem visse a flor abrir bem na hora certa tinha direito a fazer um pedido, e que a natureza escutava com mais atenção justamente quando o sol estava a pino. Hoje eu vou te contar a história dessa planta que quase ninguém mais planta, mas que devia estar em todo o quintal, em todo vaso de janela, porque ela guarda um segredo que a ciência confirmou depois de anos e anos do povo já saber, e ainda carrega um significado que muita gente esqueceu, mas que eu não deixei morrer. Fica comigo até o final, porque no meio dessa história eu vou te pedir uma coisa, e eu quero muito ler o que você vai escrever. Essa planta pequena, de folhinhas carnudas e flores que parecem de papel crepom, várias cores, rosa, laranja, amarelo, branco, roxo, tudo junto num canteiro só, é conhecida em quase todo o Brasil como 11 horas, porque é exatamente por volta desse horário que ela decide se abrir para o mundo. Minha avó não tinha relógio de pulso, não tinha celular, não tinha nada disso, mas ela sabia que horas eram só de olhar para o canteiro dela. Se a 11 horas estava fechada, ainda era cedo. Se estava toda aberta, coloridinha, era hora de tirar o feijão do fogo. E se já estava fechando de novo, era sinal de que o dia estava indo embora. Isso não é força de expressão, não. Isso é coisa que várias famílias do interior faziam, geração depois de geração, usando essa plantinha como relógio de jardim, porque ela é tão certinha no horário que quase não erra. Eu já vi vizinha chamando outra vizinha lá de longe, perguntando se a 11 horas dela já tinha aberto, só para saber se dava tempo de terminar alguma tarefa antes do almoço. E isso para mim sempre foi uma prova de como a gente antigamente vivia mais junto da natureza e menos preso a aparelho. Só que o motivo de ela se comportar assim não é feitiço nem coincidência, embora por muito tempo tenha sido tratado como mistério da natureza, coisa que só as mais velhas entendiam de verdade. As flores da 11 horas respondem à luz e à temperatura de um jeito muito preciso, um mecanismo que os cientistas chamam de fotoperiodismo e de termonastia, que no fundo quer dizer que a planta sente a intensidade da luz solar e o calor do ambiente, e usa isso como gatilho para abrir e fechar suas pétalas. Quando o sol está mais forte, mais alto, mais quente, é o sinal que ela estava esperando para se mostrar por inteiro. Em dias nublados, ela pode demorar mais ou nem abrir direito, e isso intrigava muita gente antigamente, porque parecia que a planta tinha vontade própria, que ela escolhia os dias de se mostrar e os dias de ficar fechada, guardando sua beleza só para quem tivesse paciência de esperar o momento certo. E tem uma coisa curiosa nisso tudo. Essa sensibilidade da 11 horas à luz é tão forte que ela conseguiu virar, sem querer, um instrumento de medir tempo usado por gente simples. Gente que não tinha acesso a relógio nenhum, mas que tinha o quintal e tinha os olhos abertos para o que a natureza mostrava. Tem estudo que mostra que até a temperatura do solo interfere nesse relógio da planta. Então, em dia muito frio, mesmo com sol forte, ela pode demorar mais para abrir. O que só prova que essa flor está sempre conversando com o ambiente ao redor dela, sentindo cada detalhe que a gente nem percebe. Isso me faz lembrar de uma coisa que minha avó falava sempre, que a natureza não tem pressa, mas também não atrasa. Ela dizia que cada planta tem o relógio dela. Cada bicho tem o tempo dele, e que a gente é que insiste em querer que tudo funcione no nosso horário, no nosso ritmo apressado. Há 11 horas, com todo aquele jeitinho delicado de abrir só na hora exata, foi para mim a primeira lição de que respeitar o tempo das coisas é também uma forma de sabedoria. E isso vale para a planta, vale para a gente, vale para a vida inteira. Só que com o passar dos anos, esse conhecimento foi ficando para trás. As casas foram diminuindo, os quintais foram virando garagem, os relógios entraram em todo o pulso e em toda a parede, e a gente foi perdendo o hábito de olhar para as plantas para saber alguma coisa sobre o mundo. A 11 horas virou, para muita gente, só mais uma flor bonitinha de vaso, sem nenhuma história por trás, sem nenhum significado. E é uma pena,
Porque esconder essas histórias é também esconder um pedaço da sabedoria dos nossos avós, um jeito de viver que respeitava o tempo da natureza, em vez de brigar com ele o tempo inteiro. Eu acho que esse esquecimento tem a ver com pressa. A gente vive tão depressa hoje que não tem mais paciência de esperar uma flor abrir para saber que horas são. A gente olha para o celular. Mas o celular não te ensina nada sobre o mundo, e há 11 horas ensinava. Às vezes eu penso que perdemos mais do que ganhamos nessa troca, porque um relógio de parede te diz a hora, mas uma flor te ensina a esperar, e isso é uma coisa que muita gente por aí anda precisando aprender de novo. E por falar em esperar e em ter paciência, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu penso muito nisso enquanto arrumo minhas plantas aqui de manhã. Tem alguma coisa na sua vida que você sabe que precisa de tempo, de paciência, mas que você anda querendo forçar antes da hora certa? Pode ser uma decisão, pode ser uma espera, pode ser uma cura, pode ser um recomeço. Eu queria muito que você escrevesse aqui embaixo, nos comentários, essa frase. Se quiser copiar tal como eu vou falar, escreve assim: minha hora certa ainda vai chegar. Eu vou ler cada comentário, viu? Eu leio um por um, com a mesma calma que eu uso para esperar minha 11 horas abrir lá no quintal. Às vezes a gente só precisa de alguém que confirme que está tudo bem em esperar, que nem toda a pressa do mundo vai adiantar o relógio da vida, e eu quero ser essa companhia para você hoje. Não precisa ter vergonha de escrever. Viu? Esse espaço aqui é como uma roda de conversa no terreiro. Ninguém vai te julgar, só vai te fazer companhia. Agora, deixa eu te contar como cuidar dessa planta tão generosa, porque ela é do tipo que dá muito trabalho para morrer e muita alegria para florescer. Há 11 horas gosta de sol direto, sol de verdade, sem sombra de árvore grande por perto, porque sem aquele calor forte, ela simplesmente não vai abrir as flores, não importa o quanto você regue ou adube. O solo precisa ser bem drenado, arenoso se possível, porque as raízes dela não suportam ficar com os pés molhados por muito tempo. Apodrecem fácil se a água empoçar. Rega, pouca, só quando a terra já estiver seca ao toque, porque é uma planta que vem de lugares secos e quentes e sabe guardar água nas folhinhas carnudas, quase como um pequeno cacto disfarçado de flor. Se você exagerar na rega, ela vai murchar, vai ficar molenga e as flores nem chegam a abrir direito. Outra coisa que eu aprendi com o tempo é que ela também se dá bem em vaso, desde que o vaso tenha furinho embaixo para escoar a água, porque quem mora em apartamento sem quintal, sem terreno, também pode ter a sua 11 horas na varanda, num cantinho que pegue sol da manhã até depois do meio-dia, que é quando ela mais precisa de luz. Para plantar, o jeito mais fácil e mais bonito, que era o jeito da minha avó, é pegar uma muda pequena de um talinho que já esteja com raiz ou fazer uma estaquia, cortando um pedacinho da planta-mãe e deixando ele secar por um dia antes de colocar na terra, para não apodrecer. Ela cresce rápido, se espalha pelo chão ou pelo vaso e em poucas semanas já está formando aquele tapete colorido que vira o orgulho de qualquer quintal. Outra coisa boa é que ela se ressemeia sozinha, deixa cair as sementinhas minúsculas dela no final da floração, e no ano seguinte nascem novas mudas, sem você precisar fazer nada. É a própria natureza cuidando de continuar aquilo que começou. A adubação não precisa ser pesada. Um pouco de composto orgânico de vez em quando já é suficiente, porque ela não é uma planta exigente. É uma planta de gente simples, que se contenta com pouco e devolve muito em beleza. Se você mora em lugar de inverno mais forte, vale saber que ela não gosta de geada. Então, em época mais fria, o ideal é proteger o canteiro ou levar o vaso para dentro de casa, porque friagem demais pode matar a planta de uma vez, mesmo ela sendo tão resistente ao calor e à seca. Uma coisa que pouca gente sabe é que dá para multiplicar a 11 horas também pelas sementes, que são pretinhas, bem pequenas, quase do tamanho de um grão de poeira, e ficam guardadas dentro de uma capsulinha, que se abre sozinha quando a semente já está madura. Minha avó juntava essas sementes num potinho velho de vidro, guardava na despensa e no começo da primavera ela espalhava de novo pelo canteiro, sem nem precisar comprar muda nova. Isso para mim é outro tipo de sabedoria. A sabedoria de guardar, de não desperdiçar,
de fazer a natureza trabalhar de novo para você no ano seguinte, sem gastar quase nada. E não é só de relógio de jardim que vive a história dessa flor. Em muitas casas, principalmente nas regiões mais antigas do interior, a 11 horas carrega também um significado de proteção e de alegria dentro do lar. Diz a crença popular que plantar 11 horas perto da porta de casa afasta o mal-olhado e atrai boas energias para dentro do ambiente, porque ela é uma planta que floresce mesmo em terra pobre, mesmo em lugar difícil. E isso simboliza a força de quem consegue florescer mesmo quando as condições não são fáceis. Minha avó dizia que toda vez que alguém da família estava passando por um momento pesado, ela levava a pessoa até o canteiro de 11 horas, na hora que as flores estavam mais abertas, mais coloridas, e falava: olha, se essa flor consegue se abrir de novo todo santo dia, mesmo depois de fechar de noite, mesmo depois do frio, você também consegue se abrir de novo amanhã. E eu carrego essa lembrança até hoje, porque é uma das coisas mais bonitas que aprendi sobre recomeço. Uma flor pequena me ensinando que fechar por um tempo não é o mesmo que morrer. É só esperar a hora certa de voltar a se mostrar. Também existe uma tradição bonita entre algumas famílias de dar mudas de 11 horas de presente para quem está começando uma casa nova, um casamento novo, uma vida nova, porque a crença é que essa planta, por florescer tanto e tão fácil, traz fartura e alegria constante para o lar que a recebe. E tem quem use as flores dela, ainda hoje, para enfeitar altares simples de devoção caseira, misturando fé, natureza e memória de família numa coisa só. Sem hora marcada, sem cerimônia grande, só o gesto simples de colocar uma flor colhida com carinho perto de uma imagem de santo ou de um retrato de quem já se foi. É desse jeito que o conhecimento popular se mantém vivo, não em livro, não em aula, mas em gesto repetido de mão em mão, de avó para neta, de vizinha para vizinha. Tem também quem acredite que a cor da flor que mais desabrocha no seu canteiro, num determinado dia carrega um recado. Se florescem mais as rosas, dizem que vem visita de coração alegre. Se florescem mais as amarelas, dizem que vem notícia boa de dinheiro ou de trabalho. Não sei te dizer se isso é verdade cientificamente falando. Isso já é mais crença do que ciência mesmo. Mas eu sei que minha avó prestava atenção nisso com o mesmo carinho que prestava atenção na previsão do tempo. E para ela, reparar nesses detalhes miúdos da natureza era uma forma de se manter conectada com o mundo ao redor, de não deixar a vida passar correndo sem perceber os sinais pequenos que ela ia deixando pelo caminho. Uma coisa que eu acho bonita de contar é que a 11 horas não é uma planta que veio de fora. Ela é filha daqui mesmo das Américas. E por isso, ela se adaptou tão bem ao nosso clima, ao nosso sol forte, à nossa terra que às vezes castiga de tão seca. Ela não pede luxo, não pede cuidado especial de estufa, não pede rega todo dia. Ela só pede um pouco de sol e um pouco de paciência, e devolve isso em fartura de cor. Eu sempre digo para as minhas vizinhas que se elas quiserem começar a mexer com planta, mas tiverem medo de matar tudo o que plantam, que comecem pela 11 horas, porque ela é praticamente a prova de mão inexperiente. E isso já trouxe muita gente de volta para o contato com a terra, gente que achava que não tinha jeito bom para cuidar de planta nenhuma. Tem também um costume antigo, que talvez você nunca tenha ouvido falar, de plantar 11 horas junto com outras ervas de benzeção no mesmo canteiro, formando o que as mais velhas chamavam de jardim de proteção da casa. Cada planta ali tinha sua função, uma para afastar coisa ruim, outra para atrair prosperidade, outra para trazer paz dentro do lar. E a 11 horas entrava nesse conjunto justamente pela questão do tempo certo, do recomeço diário, como se ela lembrasse todo mundo que passa por aquele jardim que cada dia é uma chance nova de florescer de novo, não importa o que tenha acontecido no dia anterior. Eu cresci vendo isso. E mesmo sem entender tudo quando era pequena, hoje eu carrego esse ensinamento com muito carinho e tento passar adiante para quem tem paciência de me escutar até aqui. Eu penso muito em como a ciência, com todo o seu estudo, com todo o seu laboratório, levou tanto tempo para explicar direitinho um comportamento que minha avó e tantas outras avós Brasil afora já sabiam de olho,
de sentir o sol na pele, de prestar atenção no jeito que a planta se movia ao longo do dia. Isso não diminui a ciência. Longe disso, eu tenho o maior respeito por quem estuda e descobre o porquê das coisas. Mas isso me faz pensar que conhecimento não vem só de livro, vem também de observação, de paciência, de viver perto da terra e prestar atenção nela. Às vezes a gente acha que sabedoria só existe com diploma pendurado na parede. Mas eu vi minha avó, sem nenhum diploma, entender o relógio biológico de uma flor décadas antes de qualquer cientista escrever isso num artigo. Isso para mim é sabedoria de verdade. É aquele tipo de conhecimento que passa de geração em geração e que merece ser lembrado, contado, replantado, assim como se replanta uma 11 horas. E eu queria deixar bem claro para você que está me ouvindo agora. Esse tipo de saber não é coisa do passado. Não é coisa ultrapassada. É coisa viva, que só precisa de alguém disposto a continuar contando. E é isso que eu tento fazer aqui, semana depois de semana, com todo o carinho que aprendi lá no quintal da minha infância. Se essa história te tocou de algum jeito, se você aprendeu algo hoje que quer guardar, ou se te fez lembrar de alguém que também tinha um canteiro assim, eu peço de coração que você deixe seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais gente que também merece conhecer essas histórias esquecidas. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui do canal Vida Entre Plantas, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana eu trago uma planta diferente, uma história diferente, sempre com esse carinho de quem aprendeu tudo isso na prática, no quintal, na vivência. Muito obrigada por ficar até aqui comigo, escutando com paciência, do jeitinho que a própria 11 horas ensina a gente a ter, e até a próxima planta, até a próxima história que eu vou ter o prazer de te contar, com o mesmo carinho de sempre, o carinho que aprendi lá no quintal, com minha avó Conceição, e que eu não vou parar de espalhar enquanto tiver fôlego e enquanto você quiser me ouvir.